A ideia dessa planilha é que vocês tenham uma ferramenta de gestão que complemente o EasyDental. O EasyDental é uma ferramenta, bom, todos aqui são usuários do EasyDental, né? O EasyDental é uma ferramenta que tem uma grande capacidade de gestão da operação do consultório e da clínica, seja um pequeno consultório ou uma grande clínica. Do ponto de vista operacional, o EasyDental ele é uma ferramenta muito completa. Então, a agenda, o gerenciamento da agenda, gerenciamento de cadastro, de odontograma, de tudo isso você consegue fazer de uma forma muito precisa, muito dinâmica. O que eu quis fazer com a ferramenta personal é criar ferramentas de controle e de gestão adicionais. Tá? Então, na verdade, ele é um módulo de relatórios. Então, eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles, né? Mas é um módulo de geração de relatórios que complementa o EasyDental. Então, eu consigo extrair informações do EasyDental e conciliar, sintetizar uma série de informações de uma forma mais precisa. Então, eu vou começar com vocês da área, na parte de indicadores. Essa aqui, inclusive, é a que tem mais novidades, né? O que seriam... as ferramentas, elas são subdivididas por setores, né? Vamos falar por seções. Filtro de pacientes, tudo que tiver abaixo da opção de filtro de pacientes, são relatórios que vocês personalizam. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Tudo que tiver abaixo de indicadores são relatórios, painéis, gráficos, no caso aqui não gráficos, né? São relatórios e painéis de indicadores que estão prontos. Eles são números consolidados em que você não pode personalizar. Ou são relatórios congelados, digamos assim. Na área de dashboard, são gráficos. E aqui nós vamos ver gráficos mensais, gráficos anuais, cockpits, né, para acompanhamento de metas. E na parte de configurações, isso é um recurso que eu coloquei já desde a primeira versão do Personal Easy, que é uma forma da gente melhorar as cores da agenda e também o copiar configuração de usuários. É uma forma de vocês... Quem tem clínicas grandes, eu sei que muita gente aqui que está na live tem uma equipe assim, de funcionários, dentistas muito grande. Cada vez que você precisa, quando você contrata uma secretária nova ou quando você contrata um dentista novo, configurar todas as permissões é uma tarefa realmente difícil, porque é muita configuração e você não consegue copiar as configurações de um usuário para outro ou de um para vários. Isso é algo que eu fiz com essa versão no Personal Easy. Então, eu consigo copiar permissão de usuários de um usuário para outros usuários. Então, esses são, digamos, os 4 grupos principais da ferramenta. Como eu disse, vamos começar por indicadores. Dentro de indicadores, eu posso fazer seleção por unidade de atendimento, para quem trabalha com mais de uma clínica, analisar informações de particular e convênio junto, ou todos juntos, ou só de pacientes particulares, ou de só pacientes de convênio, e o período que eu quero avaliar. Eu vou pegar aqui um período, por exemplo, do ano de 2020. Do dia 1º de janeiro até hoje. Em cima do período que eu selecionei, pessoal, eu tenho aqui vários tipos de indicadores e gráficos. Dentro da aba Indicadores, eu tenho aqui na aba Indicadores o tipo de análise que eu quero fazer. Quando eu digo que eu quero fazer uma análise por tipo de indicação, eu vou aqui abrir o EasyDental. Deixa eu só colocar o EasyDental aqui para vocês. Vamos trabalhar até com os dois juntos, muitas vezes aqui, até para vocês entenderem os números. Tipo de indicação no EasyDental é onde esse campo aqui, né, que você informa como que o paciente conheceu a clínica. Isso é uma informação muito importante, porque quando você analisa quantos pacientes novos chegaram, quantos pacientes novos que chegaram realmente fecharam o tratamento, tá? Porque quem está acostumado a usar só o Easy para isso, deve conhecer aqui esse gráfico, por exemplo, de análise de marketing, onde eu consigo ver novos pacientes. Vamos pegar aqui de janeiro a abril. Eu sei que vocês estão vendo a minha tela. Não tem ninguém com... Imagino que não tenha ninguém com Personal Easy aberto, né?
Mas também, se alguém estiver acessando a clínica e quiser trabalhar com o Personal Easy aberto de vocês aí também, fiquem à vontade, tá? Quando a gente olha no Easy Dental, o comparativo por tipo de indicação é uma informação interessante. Eu tenho aqui um gráfico em pizza de quantos pacientes vieram, né, em porcentagem aqui no caso, pelo Facebook, pelo Instagram. Tudo bem, é uma informação importante. Agora, desses pacientes, quem fechou o tratamento? Quanto fechou? Quanto que ele já pagou? Esse paciente possui pendência financeira? Não é apenas o fato do paciente ter sido cadastrado, que essa informação sozinha, ela não é suficiente para uma análise mais complexa. Eu preciso de mais informações sobre esse paciente que recebeu um cadastro. E aí que fica um pouco difícil, porque se você pegar o Easy Dental puro, você teria que puxar um relatório, por exemplo, de tratamentos de um determinado período ou do mesmo período que foram aprovados. Aí você pega este relatório e exporta para um Excel. Aí você vai no relatório, pesquisa pacientes. Esse é o trabalho que vocês teriam que fazer usando o Easy Dental puro, tá? Vamos pensar assim. Pesquisa pacientes. Aí eu teria que puxar um relatório por data de cadastro de um determinado período. E aí exportar isso para o Excel também. E no Excel aprender a fazer cruzamento de dados. Isso demora muito. Aí o que acontece? Vocês não têm tempo. Vocês não... muitas vezes acaba tendo que contratar uma pessoa com um expert em Excel para fazer esse tipo de trabalho, ou um gerente para cuidar desse tipo de coisa. A ideia é que uma ferramenta te permita, como aqui, dar um clique, vou clicar aqui na opção verde, e essas informações já vêm todas consolidadas para mim na tela. Então, essa é a proposta. Então, numa única tela eu sei quantos novos pacientes eu tive no período, separados por tipo de indicação. E uma outra informação muito importante aqui. Quantos pacientes a minha secretária, quando preencheu a ficha, não perguntou ou não preencheu o tipo de indicação? Esse não é um campo obrigatório. Se ele ficar em branco, ele classifica aqui na opção nenhum. Por quê? Não foi colocada essa informação. E isso me diz muita coisa. É algo que eu preciso, por exemplo, cobrar minha secretária para que todo paciente cadastrado seja preenchido corretamente, que coloque como que ele conheceu a clínica. E aí eu tenho uma coluna para dizer quantas avaliações eu fiz desse mesmo público, né? Não necessariamente dessas 11 pessoas. Isso eu vou explicar daqui a um pouquinho com mais detalhes quando eu entrar em configuração, pessoal. Mas o que é muito importante na análise desses dados aqui são o seguinte: novos pacientes não quer dizer que todos eles fizeram avaliações nesse período. Eu posso muito bem ter atendido um paciente ou feito um novo orçamento para um paciente que já é da clínica há muitos anos. Ele retornou um ano depois e fez uma nova avaliação. Então, essas duas colunas não são necessariamente interligadas. Cada indicador aqui, vamos chamar cada coluna como um indicador, ele é independente. Eu sei quantas avaliações eu fiz por tipo de indicação, e aí eu começo a analisar a questão da eficiência do trabalho. Quantos tratamentos eu aprovei? Então aqui, para quem conhece o Personal Easy, não tinha esses dois números aqui em quantidade, né? Apareciam apenas em valor. Eu agora coloquei as duas informações. Avaliações e tratamentos aprovados em quantidade, avaliações e tratamentos aprovados em reais. Quando você pega um painel desse, eu sei, por exemplo, se você analisar aqui, que nesse período eu tive Facebook, eu tive Instagram, como, digamos assim, e aqui nenhum, né? Lembra aquela história, né? Não perguntou para o paciente qual era como que ele conheceu a clínica, mas eu tenho aqui números que me dizem que essas mídias que eu muitas vezes são mídias pagas, né? Você paga por essas mídias. Então, elas surtiram o efeito que eu esperava?
Claro que eu não sei, por exemplo, se 17 mil reais de orçamento é bom ou ruim. O número sozinho vai te dizer o que aconteceu com o Easy Dental. Em cima de uma meta sua, em cima de uma expectativa, você vai poder dizer se esse número é bom ou não. E aí, tratamentos aprovados, porcentagem de aprovação, que muitos conhecem como taxa de eficiência, né? Ou taxa de conversão, que alguns consultores usam no mercado como taxa de conversão. Eu aqui preservei o termo do Easy, que é porcentagem de aprovados. Então, eu consigo analisar a minha taxa de eficiência em aprovação de tratamentos por cada tipo de indicação. Isso, pessoal, é muito importante, principalmente em mídias pagas. Se você investe pesado em redes sociais, você precisa saber se essa rede social, se esse investimento em rede social está sendo produtivo ou não. Numa única tela eu te dou várias informações. Ticket médio. Eu, por exemplo, descubro que pacientes indicados por outros pacientes nesse período, claro, né, pessoal, aqui são números fictícios, mas analisando esses números, eu tive um baixo ticket médio por pacientes que vieram indicados de outros pacientes. Ao mesmo tempo, eu tive um ticket médio bom, claro que foi só um paciente, mas a conta é simples, né? O ticket médio aqui é, no período em que você teve vendas, quantos pacientes compraram. Então, é uma conta de divisão simples. Total de faturamento dividido pelo número de pacientes que fizeram a aquisição dos tratamentos, vamos dizer assim. Isso é um pouco diferente do que alguns consultores do mercado que atendem aí clínicas fazem. Alguns analisam por número de tratamentos. Eu prefiro entender por paciente, tá, pessoal? Tanto que se eu pedir aqui, eu vou pedir aqui um período maior. Vamos pegar aqui. Vamos dar dados bem gordinhos aqui, vamos dizer. Então, agora eu estou analisando o meu ano de 2018. Tá? Então, eu consigo, então, estudar o meu Easy Dental, o que aconteceu com o Easy Dental em períodos longos, inclusive olhando para trás. Quem instalar o Personal Easy agora vai poder fazer uma análise do seu Easy Dental do ano passado, retrasado e o tempo que for necessário. Produzido. O que é um número produzido? O que significa o número produzido? Quantas intervenções eu finalizei? Produção é, no Easy Dental, procedimentos na cor azul, certo? Quantos procedimentos eu finalizei? Aqui começam as informações financeiras. Quanto que eu tenho a receber do ano de 2018? Quanto efetivamente foi recebido? E aqui, de novo, eu vou reforçar o que eu falei antes. A receber não quer dizer necessariamente uma relação com o recebido. Por quê, pessoal? O recebido significa o seguinte, baixas realizadas, e aí falando em baixa, vamos olhar para o Easy Dental, eu acho importante a gente sempre olhar para o Easy Dental conforme eu estou falando. Baixa é isso daqui, um pagamento que entrou. Pode ser que no meio dessas baixas aqui de 2018, desses recebidos, tenha um paciente que atrasou um pagamento lá de 2017 e pagou em 2018. Então, eu estou contabilizando todas as entradas de 2018. A inadimplência, aí sim está relacionada com o a receber. Eu deveria ter recebido, vamos olhar os números globais aqui, né? Eu deveria ter recebido um total de 401.977. Tive uma inadimplência de 123 mil dessas parcelas que não foram pagas. Isso me gerou uma taxa de inadimplência desse valor. E aí, olhando para os números de baixo, eu posso descobrir que um determinado paciente proveniente de algum tipo de indicação possa me trazer uma inadimplência maior do que outra. Por exemplo, aqui que eu coloquei um tipo de indicação colégio de São Francisco, eu tenho o dobro na inadimplência dos pacientes que vieram do Facebook. Esse número é um número extraído do Easy Dental. Então, você pode ter feito uma determinada campanha, com um determinado, e isso atingir um determinado público, e esse público pode também ter te trazido um problema. É um público com maior dificuldade de você conseguir não gerar inadimplência. Deixa eu ver algumas perguntas aqui. Então, buscar esse paciente no Easy, aqui, a ideia do personal nesse caso é o número consolidado.
Então, para você buscar esse paciente no Easy, você teria que ir no Easy Dental, buscar aqui nos relatórios. Mas você vai ter que ir atrás desse paciente. Não, isso daqui funciona só no computador. Então, para que você precisa para ter uma planilha dessa funcionando? Você precisa ter um Easy Dental instalado e você precisa ter um Excel instalado. Então, na verdade, se você olhar, isso daqui nada mais é do que um Excel, viu, André? Mas precisa ter Excel instalado e Easy Dental instalado. Vamos pegar um exemplo agora Tá todo mundo em casa, né, nessa época aí do isolamento social. Algumas pessoas levaram o computador para casa imaginando que poderiam usar essas ferramentas de casa. Não dá, porque o computador em casa não consegue se conectar no Easy Dental do consultório. Então a planilha não funciona. Se ela não encontra o Easy Dental, ela não funciona. Agora vamos lá, Emerson, respondendo a tua pergunta. Da forma como está configurado o Personal Easy aqui agora, avaliações pega todos os tratamentos em vermelho. Isso quer dizer o quê? Se você apresentou para um paciente 3 propostas de tratamento, e aí vamos pegar aqui vamos abrir aqui um paciente, por exemplo, esse paciente Heitor. Ó, ele tem 2 abas. Aqui não são consideradas propostas iguais, porque elas são de datas diferentes. Mas se eu fizer isso daqui agora, abrir um novo tratamento hoje, e fazer um novo tratamento de novo, e em cada um desses tratamentos eu colocar um orçamento diferente, lá no meu gráfico vai constar como 2 orçamentos, porque eu abri 2 tratamentos. Então, a avaliação, voltando aqui para a planilha, avaliações sim, são a quantidade de abas em vermelho. Só que isso é configurável no Personal Easy. Aqui a gente viu uma análise por tipo de indicação. Tudo bem. E se eu quero agora fazer um estudo pela faixa etária dos meus pacientes? Ou vamos pela sequência aqui, gênero, analisando homens e mulheres. Se vocês olharem a parte de cima, que é o total, é exatamente igual todas as abas, pessoal. A única coisa que muda são as linhas que distribuem o número embaixo. Então aqui eu consigo ver pelo meu Easy Dental que na minha clínica em 2018 só entrou homem. Ou só entrou homem, ou a minha secretária não tomou cuidado de corrigir o sexo do paciente. Pessoal, isso é algo assim que é crucial em qualquer empresa, em qualquer área, não é só odontologia, em qualquer ramo. Software de gestão, planilhas de gestão, software de... Seja qual for a ferramenta de controle de gestão que você utiliza. Nenhuma ferramenta vai funcionar corretamente se você não tiver os dados corretos preenchidos. Então, não adianta você querer analisar a idade do paciente se quem faz o cadastro não pergunta para o paciente a data de nascimento. Não adianta você querer analisar um perfil entre homens e mulheres, por exemplo, se a pessoa que, quando cadastra a ficha, não lembra de trocar. Se você, por exemplo, esquece, digamos, de aprovar um tratamento. Então, como é que eu vou saber quantos tratamentos aprovou se você não for lá e não aprovou o tratamento? Ou se você, por exemplo, vou olhar aqui agora a questão da idade, né? Vamos ver aqui da idade. Análise de faixa etária, aqui é um pouquinho mais demorada porque eu ampliei a capacidade. Mas vejam aqui, como eu falei, ó, se vocês olharem essa barra, são exatamente os mesmos números. Mas agora eu consigo analisar aqui qual é o perfil do meu cliente. Qual a faixa etária padrão do meu paciente? Me recomendou da importância que teria distribuir melhor essa faixa de idade aqui. Porque na versão do Personal Easy que vocês têm, ele de 60 já pula para cima de 80. Se a gente pensar um paciente de 60 anos, é completamente diferente de um paciente de 80 anos. Então, nessa versão, eu distribuí melhor essa faixa de idade aqui. Então, eu consigo analisar pacientes de 61 a 70 anos, de 71 a 80 e acima de 80. Se você tem lá no teu servidor uma licença do Excel instalada, você pode acessar remotamente a planilha também. Basta que ela esteja no servidor e no servidor você tenha a planilha instalada.
Uma outra opção é essa que o Gustavo sugeriu, que está sendo bem, muita gente está usando agora, que é a questão da VPN. Você monta uma VPN, que é uma rede privada entre o seu servidor que está ligado na clínica e o seu computador de casa, e aí você consegue fazer o acesso mesmo à distância. Então, cara, estou avaliando se vale a pena mesmo distribuir também a de baixa idade. O que acontece, da onde que eu tirei essa subdivisão? Inicialmente eu pensei em fazer de 10 e 10 anos, tá? A questão é que eu peguei essa subdivisão do IBGE. Se você pegar a população brasileira, como ela é distribuída pelo IBGE, é nessa faixa de idade. Mas eu acho que talvez até semana que vem, quando eu lance a versão definitiva, eu vou também distribuir melhor essa faixa etária aqui. Então, por exemplo, de 0 a 6 e de 6 a 12, já ajudaria? Para quem trabalha com bastante pediatria, né? Mas isso, pessoal, ó, esses números aqui, se estudados corretamente, falam muito sobre a clínica de vocês. O teu perfil de paciente, ou o perfil de paciente que você pretende atingir, você está atingindo, você começou a fazer uma campanha forte com implantodontia. Tudo bem, mas essa campanha ela está surtindo efeito? Se você começar a perceber, por exemplo, pacientes nessa faixa etária, aí se eu falar alguma besteira, vocês me corrigem, tá? Mas é bem provável que se você pegar pacientes nessa faixa etária e você começar a notar um aumento no número de orçamentos aprovados, é provável que essa campanha com implantodontia surtiu efeito. Ou se você vai fazer uma campanha com pediatria, para atingir esse público aqui, né? E esse daqui, quem trabalha com EasyDental... por prestador, desculpa, faltou o prestador. Por que análise por prestador? Toda clínica que trabalha com dentistas que fazem orçamento, não apenas um dentista, às vezes tem mais um dentista que faz orçamento, precisa ter uma análise de desempenho dessa pessoa. Então, quando eu faço aqui por prestador, o que eu estou avaliando principalmente é isso aqui, ó. Vamos dizer assim, essas informações aqui. Dos dentistas na minha clínica que fazem avaliação e fazem orçamento, qual é o desempenho de cada um deles? Esse painel me dá essa informação diretamente. Esse último, pessoal, esse último painel aqui, é o que quem trabalha com o Personal Easy não consegue tirar. Uma das coisas que eu mexi nessa versão foi otimizar o tempo dos painéis, tá? Dos relatórios. Então, quando eu entro aqui em localização, esse aqui vai demorar um pouquinho mais, e no Easy de vocês vai demorar mais ainda, tá? Por que que acontece? Imagina que o bairro, um coloca Vila Diva, aí no outro paciente coloca VL Diva, no outro paciente V.Diva. Não dá. Como é que eu vou conseguir selecionar, agrupar por bairro, se cada um preenche de um jeito diferente? Aí a sugestão, eu procuro dar sempre essa sugestão, né? Toda vez que for cadastrar um paciente, procurem usar, né, a busca por CEP. Tá? Porque pelo menos a busca por CEP, ela evita o F9, né? Quando você está na ficha pessoal, você aperta o F9 e ela faz a busca por CEP. Então isso aqui evita muita dor de cabeça, porque todos os pacientes virão com o CEP escritos exatamente igual. Tá? E isso vai gerar o quê? Esse tipo de análise. Ó. Onde estão concentrados os meus pacientes? Sempre, claro, né, pessoal, considerando um período. Olhando o ano de 2018, praticamente todos os meus orçamentos vieram do pacientes do centro de São Paulo. Aí a minha clínica não é no centro, digamos. Mas veio muito paciente de lá. Será que está valendo a pena abrir uma clínica naquele bairro? Então, esse tipo de informação te permite, inclusive, estudar uma ação futura, um planejamento. Tá? Num determinado bairro que você imaginava que estava tendo um grande desempenho, talvez você não esteja. Você não está tendo um desempenho, às vezes um desempenho bom em número de avaliações, né? É importante analisar isso aqui, o número... Avaliações não quer dizer que necessariamente você fechou tudo, todos os orçamentos. Então, essa coluna aqui passa a ser um ponto-chave. Você conseguiu lá 500 mil de orçamentos e fechou 100 mil. Bom, você está tendo 20% de taxa de eficiência.
Então, talvez aqueles 100 mil já sejam fundamentais para o seu resultado financeiro. Mas se você tem uma capacidade de 500, por que não subir esse nível? Por que não ter uma ação para que você aproveite melhor aqueles orçamentos? Então, é isso que se trata basicamente o Personal Easy. Te trazer números e que você possa fazer estudo com esses números e tomar algumas medidas, né, algumas ações. Relatórios. Veja que eu continuo dentro de indicadores, tá? Esses são relatórios prontos, tá? Eu não vou falar todos para vocês, porque alguns, basicamente, você consegue tirar pelo próprio Easy Dental, ou você consegue montar eles fazendo pelo filtro. Mas eu vou dar dedicar um tempo maior para esse relatório aqui. Eficiência entre produzido versus pago. O que quer dizer isso daqui? Vamos executar o relatório. Qual que é a ideia aqui, pessoal? Deixa eu encurtar algumas colunas aqui, só para facilitar a visualização. A proposta aqui é a seguinte, eu tenho, para cada linha, tá, do relatório, um tratamento. Cada linha desse relatório, então, representa um tratamento. Então, qual que é a ideia aqui? Ter uma análise entre qual o valor total que eu fechei nesse tratamento, qual o valor que a clínica, ou que a clínica já entregou para o paciente dos procedimentos. Sempre que a gente fala de produzido, é quanto já foi entregue de tratamento. Qual o valor pago pelo paciente? E em cima dessas duas colunas, medir o que eu chamo de eficiência. Uma eficiência de 100% significa que tudo que foi produzido coincide com tudo que foi pago. Ou seja, o tratamento era 2.740, o paciente pagou os 2.740 e a clínica já entregou o trabalho. Então, está tudo certo. O que significa esse tratamento aqui com 66% de eficiência? Esse aqui, inclusive, é um problema que acontece quando vocês lançam... Veja que aqui está até um valor maluco, né? Como que o tratamento dá 400 e já pagou 600? Isso vai acontecer, pessoal, em todo tratamento de ortodontia que não usa odontograma, tá? O que eu quero dizer? Você tem lá as mensalidades de ortodontia lançadas na conta corrente diretamente, só que você não tem uma representação de ícones no odontograma. Isso gera um descompasso. Então, é isso que causa, por exemplo, que um tratamento tem um valor pago superior ao valor do tratamento. E aí não tem jeito. Não é o tipo da linha que você vai analisar nessa situação. Deixa eu procurar uma outra linha coerente aqui. Essa aqui está melhor. Ó. O tratamento foi 2.600. A clínica entregou R$600 e o paciente já pagou 1.950. Por que eu digo, então, se o paciente pagou a mais, maravilha, né? Mas por que eu considero que isso é uma baixa eficiência? O paciente pode cair numa situação, esse tratamento pode cair numa situação em que o paciente se sente, vamos dizer assim, digamos que o paciente não está conseguindo marcar consulta por agenda cheia. Fica aquela sensação estranha de, poxa, eu já paguei praticamente tudo e não consigo dar andamento no meu tratamento. Então, é uma baixa eficiência porque você não está entregando os trabalhos na mesma velocidade que o paciente está pagando. Claro, pessoal, aqui eu estou fazendo uma análise puramente matemática. Tem tratamento que o paciente pagou à vista e o tratamento pode demorar 2, 3, 4 meses ou até mais. Então, isso pode acontecer. Mas a ideia é ter um radar para você saber se isso daqui não é algo que está fora do radar. Eu vou marcar todas as colunas para entender o seguinte. Bom, eu fui até aqui, né? O campo de eficiência. Pago menos realizado, essa outra coluna. O pago menos realizado significa o seguinte. Esse valor é positivo quando o paciente pagou mais do que a clínica entregou. Então, vamos dizer assim, o paciente está credor com a clínica, né? Ele pagou mais do que a clínica entregou de trabalhos. Só que olha aqui que interessante. Parcelas vencidas. Apesar de todos os números estarem positivos, ele já está com uma parcela atrasada. Se nós olharmos a conta corrente do paciente, nós vamos encontrar lá uma parcela ou várias parcelas, mas vai ter um total de parcelas vencidas naquele tratamento.
como é que eu vou cobrar esse paciente, ou de que forma que eu vou cobrar esse paciente, se eu tenho uma margem aqui para ele dizer o seguinte, você está me cobrando, mas eu praticamente não comecei o tratamento ainda. Vocês entenderam a importância do relatório para uma abordagem, principalmente uma abordagem de cobrança? Então, a ideia aqui é mostrar exatamente isso. Esse caso, por exemplo, de baixo, ó, vamos pegar o tratamento de baixo. O tratamento é 3.580. Sim, aqui são só aprovados, tá? Aqui não tem nada que seja, por exemplo, uma avaliação. São valores aprovados. O tratamento 3.580 produziu já todo o tratamento, ou seja, a clínica já entregou o trabalho. O paciente pagou menos, uma eficiência então de 60,9. O número está vermelho porque é negativo, né? O paciente está devedor e esse valor está todo em atraso. Então aqui nós temos um típico caso, deixa eu marcar a linha inteira. Aqui nós temos um típico caso de inadimplência de risco, né? Quer dizer, além do paciente não ter pago, ainda tem a situação de que todo esse valor está em atraso. Quando você vem no EasyDental e puxa simplesmente um relatório financeiro, e aí vamos traçar uns comparativos, né? Vou puxar aqui um relatório de contas a receber. Vamos pegar o mesmo período. Se eu pego aqui um relatório de contas a receber, o que o EasyDental me dá? Parcelas. Bom, faltou marcar aqui, espera só um minutinho. Apenas débitos em aberto. Pessoal, a parte do Easy eu vou rapidinho aqui, hein, tá? Então, a informação é praticamente a mesma, só que aqui, por exemplo, o Easy me dá parcela, mas não tenho como fazer esse cruzamento da parcela com o tratamento em si, com quanto do tratamento foi entregue ou quanto do tratamento foi pago. Então, quando eu fiz aquele relatório, foi exatamente para dar mais opções nesse relatório de contas a receber. Aqui responde, Gustavo, a tua pergunta? Ele filtra automaticamente aqui na coluna, tá? O tracinho significa o seguinte, está tudo certo, né? 100%. Eu até estou estudando tirar do relatório, hoje ainda não tira, mas tirar do relatório aqueles que estão zerados, né? Tá tudo certo. Então não precisa aparecer se está tudo bem, mas hoje eles estão aparecendo. Detalhe interessante, pessoal, agora que a gente está falando dos relatórios. Por que eu trabalho também no Excel? Porque Excel, naturalmente, te dá mais recursos. Digamos que eu queira filtrar, porque aqui tem vários pacientes, né? Tem um relatório enorme. Eu quero filtrar um determinado grupo de eficiência, digamos as eficiências mais baixas. Então, aqui não tem nada a ver com o personal. É apenas usando um recurso do próprio Excel. Eu venho aqui na setinha do autofiltro e digo, por exemplo, eu quero de 16, 20, 25 até 30,8. Eu quero esses 3 grupos aqui. Então, ele automaticamente me filtrou esses pacientes com eficiência mais baixa. Aí eu vou estudar esses casos. Então, o filtro é exatamente para isso. Desse filtro, apenas os que têm parcela vencida. Então, eu quero pegar só os inadimplentes. Então, eu vou desmarcar o que está em dia. Ó. Cheguei em 3 pacientes. Então, esses 3 pacientes têm baixa eficiência, 2 deles estão negativos, né? Ou seja, o paciente pagou menos do que a clínica entregou, e os 3 pacientes estão com parcela vencida. Todos os relatórios, esse relatório aqui está analisando só particular. Porque aqui eu não estou, como eu estou analisando questão de pagamento, e normalmente os tratamentos de convênio, eles são mais curtos, né, digamos assim, e eu não estou considerando o convênio aqui, tá, Gustavo? Aqui é só particular. Um outro relatório interessante, que eu chamo de passivo de tratamento, é o seguinte: intervenções a realizar de tratamentos aprovados. Então, o que é isso aqui? Quais são os tratamentos aprovados neste período, sempre olhando o período aqui, né? Quais são os tratamentos aprovados nesse período e que os procedimentos ainda não foram entregues? Vamos dar uma olhada nesse relatório. A maioria dos relatórios tem sempre, eu coloco sempre o totalizador no topo do relatório, pessoal, porque é difícil saber o número de linhas. Então eu optei por colocar os totais no topo. Mas esse relatório me diz o seguinte: de todos os tratamentos aprovados entre
1º de janeiro e 31/12 de 2018, eu tenho 50 mil reais para entregar ainda. São procedimentos que não foram baixados. Foram vendidos. Por que foram vendidos? Porque o tratamento está aprovado, mas eles não foram baixados. Então, aqui seria passivo de tratamento. Onde que isso é importante, por exemplo? Imaginem que você está numa situação de vendas muito boa, a clínica está fechando muito o tratamento e você começa a ter problema de agenda. Claro, né? É aquele problema que, digamos assim, todo mundo gostaria de ter, né? Está faltando cadeira para atender todo mundo. Mas isso, se não for tomada uma providência a tempo, pode se tornar um problema grande. Que aí você começa a ter agenda lotada, você começa a não ter esse tipo de... Desculpa, peraí, deixa eu ver se eu não entendi a pergunta agora. Não, esse daqui, intervenções a realizar, eu preciso verificar, Aline, mas esses relatórios aqui, provavelmente eles estão puxando todos só particular. Eu preciso confirmar que esse tipo de análise eu acabei sempre dando só preferência mesmo por particular. Pessoal, taxa de ocupação de agenda. Isso aqui é uma coisa que pedem muito, né? Hoje as clínicas, eu percebo, estão precisando cada vez mais avaliar o desempenho das cadeiras, né? O desempenho dos dentistas em relação a aproveitamento do tempo. Porque se o dentista está lá sentado na cadeira e ele não está fazendo nada, a taxa de ocupação de agenda é o seguinte: você está ocupando as agendas da sua clínica. Aqui eu estou falando cadeira, mas lembrando que o Easy Dental, ele não agenda por cadeira, né? O Easy Dental, ele agenda por prestador, por dentista. Mas como é que eu consigo avaliar se a minha taxa de ocupação está adequada? O que eu fiz aqui, diferente do que você tem no Easy Dental? Aqui eu posso analisar os dias da semana separadamente. Por que eu preciso disso? Eu tenho um determinado dentista, por exemplo, que atende só de terça e quarta. Eu preciso saber se as terças e quartas estão bem aproveitadas dele, porque não adianta olhar a segunda-feira, que a segunda-feira provavelmente vai estar vazia, ou a segunda-feira vai estar com compromisso, ou nem sempre a secretária lembra de bloquear os dias que ele não trabalha. Então, para evitar esse tipo de sujeira na informação, o que eu fiz aqui? Criei a possibilidade de você estudar os dias separadamente. Marco os dias que eu quero e clico no executar aqui em cima. Quando o relatório vem, pessoal, ele vem de todos os dentistas. Não é que só vai vir do dentista que trabalha de terça e quarta. Mas aí, digamos que quem trabalha de terça e quarta é aqui o Dr. Rogério. É esse o dentista que eu quero analisar agora. Então ele me dá o seguinte: quantas horas foram agendadas na agenda dele? Quantas horas estão bloqueadas, ou seja, não desconsidero isso? E qual a capacidade da agenda dele? A agenda dele caberia 1.248 horas. Dessas, foram agendadas 241, ou seja, uma taxa de ocupação de 26%. O que eu posso mudar, o que eu posso configurar para mudar esse número? Muitos hoje utilizam não o bloqueio, né, que são aqueles traços vermelhos, mas muitos utilizam o compromisso como bloqueio. Até porque no compromisso é mais fácil para você fazer escala, bloquear, liberar dias, né? Então, se eu marcar aqui considerar compromissos, então significa o seguinte: onde tiver compromisso, eu não vou desconsiderar do dentista. Eu vou entender aquele compromisso como um bloqueio. Isso vai fazer com que, naturalmente, não que tenha mudado completamente a agenda dele, mas vejam que a taxa de ocupação subiu um pouquinho mais. Por quê? Porque agora eu não estou descontando do dentista os compromissos. Tá bom? Então, esse relatório aqui é para vocês verificarem se os dentistas estão efetivamente atendendo o paciente como vocês imaginam. Quem é proprietário de clínica, quem é gestor de clínica, sabe que, primeiro, se você é gestor e além de gestor trabalha atendendo, você não consegue acompanhar o tempo todo se uma determinada sala de um dentista ele está lá parado por falta de paciente ou se ele está efetivamente trabalhando. Então, esse relatório é para medir exatamente isso. Vamos para o próximo. Eu não vou poder mostrar o controle de tempo de atendimento aqui, tá? Porque é o seguinte, controle de tempo de atendimento depende de um outro módulo que é um produto meu do portfólio Personal Easy,
que é como se fosse um tarifador, né? um cronômetro. Então, do momento que o paciente chega na clínica até o momento que ele vai embora, todas as etapas são cronometradas. Então, a consulta era às 9, ele chegou 10 para as 9. Então, um cronômetro da chegada é 8h50. O dentista iniciou o atendimento às 9h05. Então, eu considero 5 minutos de atraso. A consulta era até às 9h30 e terminou às 9h40. Então, isso gerou o quê? Um atraso que vai refletir no atraso do próximo paciente. E você sabe que isso vira uma bola de neve. Então, o controle de tempo de atendimento, colocando esse módulo de controle de tempo dentro da agenda de vocês, me permite aqui nesse relatório exatamente ver isso. Quem são o que teve maior atraso na minha clínica? É atraso gerado pelo paciente? Atraso gerado pelo dentista? Qual é o dentista com maior atraso? Qual é o dentista mais eficiente em questão de atendimento? Mas esse eu não tenho isso instalado no meu EasyDental, então eu vou ficar devendo para vocês. Mas alguns de vocês têm esse módulo instalado, foi instalado junto com as consultorias. Então, esse controle de tempo de atendimento vai funcionar. Respondendo a tua pergunta, Rodrigo, a hora bloqueada eu entendo como uma hora que não é produtiva. Então, eu não desconto do dentista. Entendeu? Se, por exemplo, o dentista não trabalha na parte da manhã da terça-feira. Então, quando eu vou medir a terça-feira dele, eu não vou medir digamos, as 10 horas de atendimento ou 12 horas de atendimento. Eu vou medir a parte da tarde apenas, porque amanhã está bloqueado. Entendeu? Eu meço a eficiência por onde tem como marcar paciente. Se o horário está bloqueado, eu não vou descontar dele essa eficiência. Bom, painéis. O que são os painéis? A ideia aqui é fazer um quadro sempre anual de uma determinada situação. Quando eu entro em painéis e entro um faturamento por tipo de indicação, vamos ver o que vem. A ideia é ter uma análise do ano inteiro, sabendo o seguinte, em cada mês, olhando o recebimento, tá? Olhando a entrada de dinheiro. Quanto que eu recebi, quanto entrou de dinheiro na clínica por cada tipo de indicação. Então, eu consigo ver, por exemplo, uma mudança de comportamento mês a mês. Então, eu tive em janeiro e fevereiro o outdoor sendo o líder. Até março, o outdoor. Então, digamos que eu tenha colocado um outdoor em dezembro, então até março ele surtiu efeito. Aqui eu consigo analisar ao longo do ano se uma determinada campanha de marketing foi produtiva ou não, mas pegando um tempo longo, entendeu? Então, se eu comecei, por exemplo, o meu Facebook em junho, eu espero que a partir de junho eu tenha o Facebook aparecendo nos meus resultados financeiros. Não, Gabriela, não é só usuário mestre, não. É que quando a gente começou aqui, eu já estava com a planilha aberta, mas você pode entrar com qualquer login. O que existe é um determinado controle de acesso. Se no seu EasyDental, por exemplo, digamos que você não é usuário mestre, e no EasyDental você tem, por exemplo, bloqueio nos relatórios financeiros do EasyDental, quando você entra aqui no Personal Easy, boa parte aqui fica bloqueada, indicador fica bloqueado, dashboard fica bloqueado, entendeu? Porque eu carrego a permissão do Easy. Se a pessoa não tem acesso a relatórios financeiros no Easy, então ela não tem por que ter acesso também no Personal. Então bloqueia. Pessoal, esse aqui de faturamento é simples, né? Alguma dúvida, alguma pergunta desse? E o que conta aqui é o campo de indicação, exatamente. Só muito cuidado, tá? Por exemplo, rádio. Eu não estou mais anunciando no rádio. Tudo bem, você não está mais anunciando no rádio. Mas um paciente do ano retrasado que veio para a clínica através do rádio, começou um tratamento novo. Então, como eu falei, eu estou analisando aqui o quanto de recebimento entrou na conta da clínica mês a mês. Independente se se esse tipo de indicação é recente ou não, cada vez que um paciente retorna, aquele tipo de indicação dele vai incidir no relatório.
Nesse caso aqui, Sérgio, eu estou considerando faturamento baixa de parcela. Aqui não é tratamento aprovado, é baixa de parcela. Procedimentos aprovados. Bom, isso daqui me pediram para colocar esse tipo de painel no Easy, para poder fazer uma análise, por exemplo, da coroa, da faceta, do implante, da restauração. Eu consegui enxergar os números dos procedimentos ao longo de um ano. Tá? Eu vou pedir aqui, e aí existem filtros, né? Por exemplo, eu quero analisar só os procedimentos do Dr. Rogério. Então, eu vou puxar um gráfico só do Dr. Rogério. Só os procedimentos que ele já realizou. Então, eu estou querendo entender aqui, estudar procedimentos entregues, produção concluída. Quando eu venho aqui no verdinho, esse painel ele vai ser distribuído, primeiro, uma separação inicial, particular. Vejam aqui a linha 3, né? Tudo que é particular. E aqui embaixo, a partir do item 2, tudo que é convênio. Então, aqui eu estou separando particular de convênio, tá? Qual que é a ideia aqui? Quanto que eu entreguei ou produzi, vamos falar assim, aqui nós já não estamos olhando dinheiro, tá? Nós estamos olhando produção. Quanto foi produzido na especialidade cirurgia ao longo do ano? Se eu quiser explodir a cirurgia, estudar a cirurgia, bom, no meu caso, só teve exodontia. Então, a linha bate. Vamos pegar um caso aqui que houve uma distribuição de valores. Por exemplo, a implantodontia. Agora eu estou analisando a especialidade de implantodontia. Tá, mas de onde veio esses R$ 2.500 aqui em março? Veio 1.300 de coroa e 1.100 de implante. Então, eu estou estudando aqui o procedimento, tá? Não estou estudando a tabela em si, mas é o ícone. Quando eu falo procedimento, deixa eu mostrar aqui no Easy. Quando eu falo procedimento, eu falo disso daqui, ó. Isso aqui é um procedimento restauração. Deixa eu abrir um paciente mais recente. Por exemplo, isso daqui é um procedimento de faceta. Não está lá porque ele não está finalizado. Mas este outro procedimento aqui, por exemplo, é um implante. Ele vai constar porque é um implante. Ah, mas na minha tabela eu tenho diferença entre implante nacional e implante importado, ou eu separo por exemplo, Straumann, de neodente, eu divido a minha tabela por implante. Aqui eu não estou analisando isso. Tá? Aqui eu não estou analisando todos os tipos de implante que você coloca. Eu estou analisando o ícone de implantodontia. Ou o ícone de exodontia, o ícone de coroa. Por isso que aqui eu não estou distribuindo, pessoal. Ó. Por exemplo, dentro de coroa poderia ter coroa metalocerâmica, coroa metal free, IMEX, eu não sei. Poderiam ter vários tipos, né? Na verdade, não é nem o genérico, viu, o Sérgio? É realmente a tabela de símbolos. O símbolo de coroa. É aqui que eu estou, é essa análise que eu estou fazendo nesse painel aqui. Dúvidas aqui, pessoal? E sempre, né? De janeiro a dezembro, e aqui na última coluna, o total geral do período. Então, estou sempre analisando o ano, tá? Aqui não é de um mês específico, é sempre o ano inteiro. Por isso que eu chamo de painel. Bom, aí nós entramos nos painéis financeiros, que isso é uma novidade agora. Quem abriu o Personal Easy vai ver que não tem essa subdivisão aqui. Análise mensal do resultado financeiro e análise trimestral. Eu pretendo colocar, se der tempo, tá? Eu pretendo colocar isso daqui também com a opção do DRE, tá? O demonstrativo de resultados do exercício, que seria uma subdivisão de despesas fixas, despesas variáveis, impostos, recursos humanos, para vocês terem uma análise um pouco mais minuciosa. Minuciosa não, desculpa. Uma análise global, né, das despesas. Bom? Esses relatórios aqui, eles estão por dentista, viu, Carla? O Gustavo. Quem que foi que perguntou? Foi a Carla, né? Aproveitando que o Gustavo comentou, esse relatório aqui, ele não está por unidade ainda, tá? Ele está só por dentista. Bom, vamos ver isso aqui, então. Resultado financeiro. Mesma coisa, escolho o dentista e escolho
Se eu quero só os efetivados ou todos juntos. Análise mensal, vamos dar uma olhada. Esse daqui, pessoal, seria o mais próximo, que eu tenho, já fiz até agora, próximo de um demonstrativo de resultados, né? Qual que é a ideia aqui? A primeira linha do relatório são as receitas, mês a mês. E aqui para baixo, você pode ver que a numeração ela vai tendo subdivisões, né? Eu consigo saber todas as receitas e de onde elas vêm, baseado nas categorias de crédito que vocês criam no EasyDental. E a partir daqui as despesas. Então, por exemplo, despesas com administração. Eu consigo saber do grupo, e aí, lembrando no Easy, né, que as despesas são divididas por grupo e categoria. O grupo administração, eu tive essa conta ao longo do ano. Tá, mas como que eu desmembro, né? Eu quero abrir o leque da administração. Então, eu tenho aqui consultoria e contador. Associações, então pode ver que para cada grupo eu mostro logo abaixo as despesas daquele grupo. Tudo numa única tela. Por exemplo, gastos com dental, gastos com protético, que são as variáveis, né? Tudo distribuído. E aqui na última linha, eu tenho o resultado, que é receita menos despesa. Então, eu consigo olhar aqui se eu tive alguma quebra de caixa ao longo do mês. Então, por exemplo, dezembro, eu tive mais gastos do que receita. Então, ficou negativo. Não comprometeu o resultado do ano. O resultado do ano ficou positivo, mas eu tive um mês, vamos dizer assim, se a gente analisar aqui, novembro e dezembro eu tive uma queda no faturamento. No seu caso, Gustavo, é diferente porque a gente configurou no seu Easy a unidade como um prestador, né? Por isso que dá certo. Por isso que você enxerga a unidade. Na verdade, você não está usando o campo unidade do EasyDental. A unidade é um prestador do seu Easy. Por isso que dá certo. Mas eu vou estudar a possibilidade de colocar unidade, sim. Agora é a novidade. Esse é o painel mensal que já tinha no personal há um bom tempo. O que eu coloquei agora foi isso daqui. Eu quero condensar um pouco mais essa análise. Eu quero fazer análise trimestral e não mês a mês. Então agora eu estou analisando os 4 trimestres do ano. Se a gente pegar a última coluna, o valor é exatamente o mesmo. Só que agora eu estou analisando em períodos de tempo diferentes. É a mesma coisa, só que com uma distribuição de valores diferente. Certinho, pessoal? A gente fecha aqui essa parte dos relatórios e painéis. Dos painéis, né? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre esse tema aqui? Algo que ficou para trás? Deixa eu ver se ficou alguma pergunta para trás aqui. Acho que não. Bom, a auditoria. Eu criei a aba de auditoria nos relatórios exatamente porque uma coisa que é importante é exatamente saber se o que está acontecendo no Easy dentro de vocês, se as coisas estão sendo inseridas corretamente. Então, são 3 relatórios de auditoria. Pacientes com dados incompletos. Lembra aquela história que eu falei no início? Não adianta nada colocar um paciente para saber, eu colocar um estudo baseado em idade do paciente, se eu não preencho a data de nascimento. Então, não vou conseguir esse estudo nunca. Então, quando eu puxo um relatório de auditoria de pacientes com dados incompletos, ele me mostra um relatório baseado sempre naquele período, né? Mas ele me mostra um relatório em que alguma coluna, dessas colunas que eu elegi como obrigatórias, tá, pessoal? Aqui, claro que foi uma coisa arbitrária, mas eu elegi que todas essas informações aqui, elas são obrigatórias. Então, tem que ter endereço, tem que ter bairro, tem que ter CEP, tem que ter CPF, tem que ter e-mail, tem que ter pelo menos, tem que ter 3 telefones. Eu elegi isso como obrigatório. Claro que vocês podem, usando o recurso aqui do autofiltro, entender que não é tão importante assim. Por exemplo, me interessa saber se tem algum fone 1 não preenchido. O primeiro telefone é obrigatório preencher. Quem que está com o telefone sem preencher? Vamos ver aqui. Tem um paciente na minha lista que está com o telefone em branco. E aí vem a parte do dedo duro, né? Quem foi que cadastrou esse paciente? Aí eu puxo do EasyDental, aí já é a auditoria do próprio EasyDental, né? Que ele registra o nome do usuário que inseriu essa ficha. Então eu consigo cobrar da pessoa
que fez o preenchimento errado. A tendência é acabar isso, né, Sérgio? Porque hoje em dia criança hoje já se nasce com CPF, né? Mas aí você tem que desconsiderar os casos em que você sabe que o CPF em branco é pelo fato de ser uma criança, por exemplo. Entendeu? Mas ele vai aparecer aqui. De qualquer forma. Então, aqui é fundamental vocês usarem o autofiltro para cobrar. Por exemplo, eu quero quem está sem endereço, o preenchimento do endereço. Eu venho aqui no campo endereço, células vazias. Ó, olha quantos pacientes sem endereço. Isso daqui, pessoal, não é para ser um relatório para vocês tirarem uma vez a cada 6 meses. É o tipo do controle que é recomendável que seja, eu pelo menos recomendo que seja semanal. Se você deixar isso acumular, depois para resgatar é difícil. Tá? Não sei se vocês lembram que eu apresentei um trabalho que eu fiz junto com a Bruna, que está no grupo, que é aquele painel de acompanhamento, né? De inconsistência de dados. Isso daqui é uma inconsistência, tá? É analisar a inconsistência de dados. Claro que isso não tem como medir se um dado foi preenchido errado. A gente consegue medir aqui se o dado não foi preenchido. Tratamentos finalizados em aberto. Tem muito dentista aqui assistindo que eu tenho certeza que comete esse mesmo erro há muitos anos. Quando o paciente finaliza o tratamento, não lembra de dar baixa no tratamento. Não precisa nem levantar a mão, pessoal, que eu sei que tem vários aqui, viu? O tratamento fica em aberto. Então, quando eu digo o tratamento fica em aberto, a aba fica vermelha. Tá? Eu vou, por exemplo, vou finalizar esse paciente aqui. Então, o que o dentista faz? Ele conclui todo o tratamento, feliz da vida, né? Achando que está fazendo tudo certinho, finaliza todos os casos. E aí, na hora de ganhar um 10, vamos lá, implante. Na hora do dentista ganhar um 10, ele para por aqui. Então, o que eu tenho? Um paciente com todos os procedimentos encerrados e uma aba em vermelho. Isso, pessoal, para o Easy Dental é um problema. Porque quando eu venho, um simples menu de pacientes, vamos olhar aqui, menu de pacientes. Eu quero ver aqui no meu Easy, no menu, quem são os pacientes que estão em tratamento. Eu poderia simplesmente vir aqui no filtro e colocar em tratamento. Agora, se eu não finalizo os tratamentos, vai continuar aparecendo todo mundo aqui. Então, você vai encontrar lá 5.000 pacientes em tratamento. Isso é bem comum nas clínicas que eu visito, tá? Por quê? Porque dá baixa nos ícones, mas não lembra de dar baixa no tratamento. Vamos tentar pegar esse caso aqui. Vamos ver se o personal não vai me fazer passar vergonha, né? 1/4. Vamos ver se aparece essa paciente que eu acabei de fazer aqui. Aqui, ó. João Pereira. E aonde que entra aqui o dedo duro? Ele fala o seguinte, ó. Esse é o paciente, esse aqui é o número do tratamento, a data do tratamento para você ir atrás, né, da informação. Qual que é o último procedimento que foi feito? Foi feito, por último, uma exodontia. A exodontia foi entregue no dia 1/4 e quem fez foi o Rogério. Ou seja, eu consigo cobrar o dentista que esqueceu de finalizar o tratamento. Eu vou saber quem foi que fez a última coisa. Principalmente em tratamentos compartilhados, você tem às vezes lá 3, 4 dentistas atuando no mesmo tratamento. É aqui que eu vou pegar. É um outro relatório, claro, para gerar uma bronca no futuro. Mas isso daqui, pessoal, se vocês puderem pegar esse relatório e ir aos poucos colocando em dia o Easy de vocês, os dados antigos, começando talvez por 2020, coloca 2020 em dia bonitinho, depois, se possível, vai voltando e consertando para trás, porque isso ajuda muito no controle de pacientes encerrados, né? Pacientes finalizados e pacientes não finalizados. Mas qual a sua dúvida, Gabriela? O Easy permite, tá? Esse caso aqui, por exemplo, ó, no caso aqui do dente 47,
Um dentista fez a exo implante e um outro dentista fez a coroa. Abrir um tratamento para cada dentista também é uma forma. O único problema é que quando você abre um tratamento para cada profissional, você gera um problema de controle financeiro. Tá? Você resolve um lado, mas gera um outro problema, né? Não, mesmo assim, para cada especialidade, Gustavo, porque se o paciente, por exemplo, paga tudo junto, na hora de você dar baixa de pagamento, você vai ter que desmembrar uma baixa. Entendeu? Então, por exemplo, o paciente vai dar uma entrada de R$5.000. São 2 tratamentos. Você tem que dar 2 baixas, uma em cada tratamento, quebrando o valor, que a secretária vai ter que fazer uma conta para fazer a baixa quebrada. Entendeu? Muita gente faz isso. Mas depois que acostuma fica fácil, mas é um jeito de você dividir os dentistas, digamos assim, né? Rodrigo, é que no teu caso eu coloquei uma ferramenta especial, né? Eu coloquei um finalizador automático, não foi? Quando você finaliza o último procedimento, ele já troca a aba para azul automaticamente. Isso não é um comportamento padrão do Easy, tá? Isso é algo que eu já fiz para algumas clínicas, mas é vamos dizer assim, algo do kit personal, vamos falar assim. O comportamento normal do Easy é que você tem que dar baixa manual. Desculpa, Emerson, não entendi a pergunta. Não, profissionais responsáveis, você diz, isso não tem como. O profissional responsável pela aba é um só, sempre um só. O que eu posso ter é, por exemplo, o responsável por essa aba é aqui o Dr. Rogério. Ele é o responsável. Mas nesse dente aqui, ou em todos os orçamentos, todos os procedimentos aqui, por exemplo, o Dr. Carlos é quem fez as coroas. Ó. Então eu marquei a coroa para um outro dentista. Eu posso ter N dentistas dentro da mesma aba. Isso no Easy não tem nenhuma restrição quanto a isso. Inclusive, vamos só voltar um pouquinho aqui para uma tela anterior. Quando a gente olha aqui os indicadores, vou pegar 2020 mesmo. Quando a gente olha os indicadores aqui por prestador, por exemplo, na hora que eu olho a coluna produzido, eu vou exatamente olhar quem foi o dentista que finalizou o procedimento. Então, eu posso ter um dentista vendedor, orçamentista, vamos chamar assim, em que eu vou analisar desse dentista o quê? Avaliações e taxa de aprovação. É uma análise dos dentistas responsáveis que fazem orçamento. E aqui eu estou analisando a baixa de procedimentos. Então, vamos pegar um caso que eu tenho um dentista na minha clínica que ele não atende paciente, ele apenas faz orçamento. Ele não conclui procedimentos. O que vai acontecer no relatório dele? A coluna produzido, no caso do nome dele, vai dar sempre 0, porque ele não entrega procedimento, mas ele é responsável pelas avaliações. Do meu ponto de vista, Eneida, eu acho que o responsável do tratamento eu costumo atribuir mais à pessoa que fez a avaliação inicial. Quem foi que fez a primeira consulta desse paciente? Que apresentou todo o caso, fez a avaliação. Eu acho que esse nome é importante constar como responsável do tratamento, porque é dele, por exemplo, que eu posso cobrar depois a questão do resultado, da eficiência. É um número importante, principalmente para quem tem... Quando a clínica, quem faz a avaliação normalmente é o dono da clínica, ou o dentista principal, não que ele não tenha que ser cobrado por isso também, mas aí você não contratou um funcionário para fazer orçamento, né? Você, como dono da clínica, um dos sócios da clínica, você está lá fazendo orçamento para o teu paciente. Claro que você vai fazer o seu melhor possível. Mas quando você tem dentistas contratados para fazer esse trabalho, é importante analisar o resultado deles, né? E aí você analisa, por exemplo, por esse painel de prestadores aqui. Esse aqui nós vamos simular juntos, tá? Orçamentos alterados no período. O que quer dizer isso daqui? Vamos lá. Numa situação normal, no Easy Dental, o que vocês fazem? Vocês abrem um tratamento, lançam procedimentos, aprovam o tratamento e aí vão dando baixa. Ou seja, numa situação normal, todo o status desses tratamentos, eu estou olhando aqui agora 2020, né? Todos estarão aprovados após a alteração. Ou seja, não tem nada de errado no tratamento. Agora imagine a seguinte situação, e isso acontece, tá?
deu canal nesse dente aqui. E digamos que eu não quero abrir um outro tratamento. Isso resolve, pessoal, abrindo um tratamento separado, tá? Que eu também recomendo fazer isso. Mas nem todos abrem um tratamento separado. O dentista vem aqui nesse dente, vem aqui na endodontia, vamos pegar aqui um tratamento, por exemplo, um birradicular, que custa, vamos supor, R$900. E para por aí. Eu coloquei um canal no odontograma e não fiz mais nada. Eu não fui para o orçamento, eu não recalculei o valor do orçamento e não reaprovei o orçamento. Eu simplesmente coloquei no odontograma. Como é que eu sei que esse canal está perdido aí? Não tem no EasyDental um relatório para ir atrás dessa falha operacional. É uma falha operacional. Sempre que você altera um odontograma, você obrigatoriamente tem que entrar no orçamento, recalcular o valor do orçamento e aprovar o novo valor. Isso é uma falha operacional. Como é que eu pego essa falha operacional? Pelo Personal Easy. Olha aqui a primeira linha, o que apareceu. Não aprovado após a alteração. Ele detectou que se eu pegar o total do tratamento, dá R$14.400. Só que se eu somar todos os procedimentos do odontograma, dá 15.300. Ou seja, tem R$900 aí que não estão sendo cobrados do paciente. Então, eu, quando fiz esse relatório, foi com esse objetivo, identificar essas falhas operacionais. E acontece, viu, gente? Às vezes marca na pressa lá alguma coisa e esquece de colocar no orçamento. Quando vê, o paciente vai para casa com esse canal tratado e ninguém vai cobrar o canal dele. Digo na correria do dia a dia, tá? Então, a ideia desse relatório é exatamente impedir que esse tipo de coisa aconteça. Aí, bom, ele está me alertando, né? Ó, esse orçamento não foi aprovado. O que eu faço? Eu vou lá para o EasyDental, orçamento. Ó, essa mensagem, sempre que aparece no Easy, é uma mensagem indicando que houve uma alteração no orçamento. Olha aqui embaixo, ó. Existe uma diferença de R$900. Qual que é o procedimento padrão? Bom, eu vou recalcular parcelas e aí, no caso, eu vou criar uma nova parcela. Os R$900 entraram aqui, agora eu posso aprovar o tratamento e voltou tudo ao normal. Se eu puxar o relatório novamente, meu relatório está limpo de novo. Bom, vamos então agora avançar para o dashboard. Aqui são os gráficos, tá? Dashboard, pessoal. O dashboard, ele não... Tudo que eu faço aqui em dashboard não afeta só a parte dos gráficos, ele também afeta os números dos indicadores. E aí eu vou começar falando sobre as configurações que geram os indicadores, tá? Quando você entra na aba dashboard, esse desenho aqui no formato de um gráfico, na verdade, é um ícone, tá? É aqui que eu configuro metas. O que são as metas? Eu tenho que estipular, se eu quero que no meu gráfico ocorra uma comparação entre o realizado versus o esperado, eu preciso estabelecer aqui metas de receitas, de despesas, de produção, de atendimento, de vendas, de taxa de conversão, de ticket médio. Quando eu digo meta, eu digo o seguinte: eu tenho uma estimativa de vendas, digamos, de atingir, por exemplo, R$40.000 em vendas todo mês. Bom, eu posso simplesmente vir aqui e colocar R$40.000 de janeiro. Eu estou fazendo Ctrl+C, Ctrl+V, tá, pessoal? Estou colocando R$40.000 aqui de janeiro a dezembro. Ok? Claro que não é simplesmente pegar um valor fixo. O que você tem que analisar aqui? Aí já, falando um pouco, que eu costumo sugerir isso sempre que as clínicas me perguntam em consultoria sobre meta, né? Tenta fazer uma análise do histórico, pega o seu histórico dos últimos anos e também tenta transformar isso em meta diária. Porque se você, por exemplo, tem um mês que você teve, por exemplo, só 15 dias trabalhados, não tem como você cumprir meta de 30 se você vai trabalhar 15. Então você pode dar uma reduzida na meta daquele mês. Num outro mês, por exemplo, que você consegue, que você tem uma quantidade de dias úteis melhor, você pode lá dar uma
subir um pouco a meta para recuperar isso. Então, eu estou colocando 40 mil aqui só para a gente ter um número. Então, aqui são as metas. Olhando aqui a parte de baixo. Data de referência para a venda. Isso daqui, pessoal, modéstia à parte, eu não vi ainda nenhum concorrente do Easy se preocupar com isso daqui, tá? E eu acho isso fundamental. O que você considera como o momento da venda? O momento em que o paciente fechou um tratamento e você contabiliza isso sobre o ponto de vista de vendas e tal. Isso é muito relativo. Se a gente falar que é o início do tratamento, tudo bem. O que quer dizer o início do tratamento? É a data da aba. Então, essa aba aqui é de 1º de abril. Então, essa venda é de 1º de abril. Aprovação do tratamento. Olha, o paciente pode ter feito um orçamento em fevereiro, falou, vou pensar, e aí ele fecha em abril. Então, se eu considerar só os tratamentos com data de início de abril, eu vou ignorar aquele tratamento que foi orçado, aquele orçamento que foi feito 2 meses atrás e que foi fechado nesse mês. Essa venda vai se perder e não vai entrar no gráfico. Então, a aprovação do tratamento seria uma outra forma de medir. O problema da aprovação de tratamento, por isso que eu coloquei aqui essa palavra variável. Esse é o grande problema. Quando você reaprova um tratamento, o Easy Dental automaticamente atualiza a data de aprovação. Então, aquela venda muda de mês para o dia que você aprovou de novo. Então, essa data, esse critério só é interessante para quem tem muito rígido o conceito de não reaprovar orçamentos. Se o orçamento foi alterado, vai ser aberto um tratamento à parte. Você nunca mexe naquele. Nessa situação funciona, mas tem que ser muito rígido quanto a isso. Então, você tem um conceito operacional muito bem congelado, né? Não se reaprova orçamentos. Mudanças serão lançadas num outro tratamento. Eu não gosto muito dessa opção, mas eu tinha que colocar para que alguém possa escolher se necessário. E aí a gente começa a analisar outra coisa, pagamento. E se eu entendo que a minha venda só acontece não quando o paciente aprova ou quando o paciente fala que vai fazer? Para mim, está valendo a venda no momento em que o primeiro pagamento entra. Então, digamos que o paciente fez a venda no cartão de crédito. Vamos pegar hoje, dia 1º/4. Ele passou no cartão de crédito, 4 parcelas. Só que eu lanço o primeiro pagamento, no caso de cartão, sempre 30 dias depois, né? Então, 30, 60, 90, 120. Se eu considerar como critério o primeiro pagamento, a venda de abril vai ser computada em maio. Por quê? Porque o primeiro pagamento é para maio. Então, ela vai entrar no meu gráfico de maio. E por que tem aqui? Qual que é a diferença de primeiro pagamento e inclusão dos pagamentos? Aí é aquela história. Quando que o paciente pagou? Vamos de novo usar hoje como uma referência. O tratamento foi fechado hoje. O paciente veio hoje e fechou o tratamento. Foi lá na recepção, passou o cartão de crédito hoje. A parcela vai ser para daqui 30 dias, a primeira. Mas a venda não foi feita hoje, a baixa de pagamento não foi lançada hoje. Se eu usar o conceito inclusão dos pagamentos, ele pega a data com que a baixa é feita. Da primeira parcela, claro, tá? Aqui eu estou considerando sempre a entrada. Porque o paciente pode não ter pago tudo, né? Ele pode ter pago só parte do tratamento. Então, eu estou considerando aqui o pagamento da primeira parcela. Então, se o pagamento foi lançado hoje no sistema, a venda é computada como dia 1º de abril. E aqui, um critério agora fora dos pagamentos, mas que existem clínicas que trabalham dessa forma. Imagina que você tem uma relação com o seu paciente de muita confiança e muitas vezes o paciente começa a tratar e ele nem paga. Às vezes o paciente vai pagar você no final do tratamento. E ele vai pagar. Não existe risco de inadimplência. É que a relação que você tem com esse paciente é de confiança e o paciente começa a tratar, os procedimentos começam a ser entregues e ele vai pagar. Vai pagar na segunda consulta, na terceira consulta, ou talvez ele pague até no final do tratamento. Mas o dinheiro vai entrar. Então, para que eu não desconsidere essa venda, eu criei esse critério. Então, no dia que for entregue o primeiro procedimento do odontograma, e aí seja qual for o procedimento, tá? Um raio-x, colocou lá consulta inicial,
uma restauração, não importa. A data que você entregou o primeiro procedimento é a data que eu vou considerar como venda. Então, pessoal, esse campo aqui é muito importante e aqui é difícil dizer qual que é o certo. Exatamente porque cada um de vocês vai entender qual é o critério que melhor se adequa à realidade de vocês. Normalmente, eu utilizo inclusão dos pagamentos. Pagou, está valendo. Critério para análise de agenda. Isso aqui também é uma novidade. Até as últimas versões do Personal Easy, quando a gente olhava esse gráfico aqui, deixa eu só passar para um gráfico. Quando eu olhava aqui o gráfico de atendimento, essas barrinhas estão olhando a quantidade de agendamentos. Agora, a quantidade de agendamentos é muito relativo, né? Porque pode ter agendamento de meia hora, pode ter agendamento de 20 minutos, pode ter agendamento de 3 horas. Então, eu estou pegando aqui os agendamentos e não estou olhando o tempo deles. Eu estou apenas contando quantidade. É uma forma de vocês analisarem o número de agenda. Quem prefere analisar sobre o aspecto... Só vou colocar aqui 2018 para a gente ter números, tá? Quem quer analisar isso sobre o aspecto de horas agendadas, troca aqui para horas agendadas e aí ele começa a medir esse gráfico, vou voltar para ele aqui, por horas e não mais por quantidade. O número muda completamente, tá? Mas é porque agora não estou mais olhando quantos pacientes foram atendidos ou quantos pacientes faltaram. Eu estou analisando quantidade de horas mês a mês. Eu já vou passar em todos os gráficos, vou só fechar aqui toda a parte de configuração. E aqui, pessoal, tem item novo aqui, e isso aqui foi surgindo aí nas últimas versões do Personal. Uma pergunta que até você fez, Emerson. E quando eu tenho, por exemplo, 2 abas lançadas? Eu ofereci para o meu paciente 3 opções de orçamento. Um completo, sei lá, vamos supor, de 20 mil reais, uma opção de 10 mil, um pouco mais em conta, e um terceiro tratamento de 5 mil. Se você olhar para dentro do Easydental, se você contar ou puxar um relatório de tratamentos não aprovados, vão aparecer os 3. Exatamente porque os 3 tratamentos estão lançados. O que eu fiz aqui então para compensar isso? Se você ativar essa opção, apenas o tratamento de maior valor para orçamentos não aprovados. A única obrigação aqui é o seguinte, eles têm que estar pelo menos na mesma data. Então eu dei 3 opções, essas 3 opções, a aba, né, a data da aba do tratamento, as 3 opções têm que estar iguais, na mesma data. Mas aqui eu faço essa compensação. Então se eu tenho um tratamento de 20, um de 10 e um de 5, eu não considero, eu jogo fora, vamos dizer assim, né, o tratamento de 10 e de 5. Eu contabilizo para medir a eficiência o de 20 apenas. Outro uso do Easydental, que isso aqui eu tenho usado muito em consultorias. A condição observada, quando você pega um procedimento, por exemplo, e marca, né, em cor verde aqui no odontograma, por exemplo, vai marcar aqui qualquer procedimento. Quando você coloca em condição observada, ele fica aqui em verde, né? A princípio é só um pré-existente, não é nada que você vai utilizar. Só que muitas vezes, eu tenho utilizado nas análises o seguinte, quando um paciente não vai fechar o tratamento inteiro, não é aquele caso de você oferecer 3 propostas, tá? Você oferece uma proposta só e 2 ou 3 procedimentos daquele tratamento ele não vai fazer. Só que você não quer apagar aquilo. Como que você guarda aquilo sem perder? Coloque em condição observada. Ele vai manter o valor do procedimento, só que ele não vai entrar no orçamento e não vai para o financeiro. Ele fica lá guardado em condição observada. Isso vai te permitir lá na frente tirar um relatório dos procedimentos que foram oferecidos e não foram vendidos por algum motivo. E aí você pode fazer depois um trabalho com esses pacientes, lembrando de uma coroa que ele não quis fazer, que agora a gente já poderia avaliar se vai fazer ou não. Então, é importante você manter. E aí o que acontece? Se você coloca uma condição observada, eu considero ou não considero o valor daquela coroa para medir a eficiência? Porque se era um tratamento de 30 mil e você tirou 10 mil de procedimentos que, ele não podia, que o paciente não tinha dinheiro para fazer, você considera que 30 mil era a sua oportunidade de venda ou é 20? Se eu marcar essa opção aqui, eu vou considerar que a oportunidade de venda é 30 mil.
que eu vou pegar aqueles 10 mil lá, de que você colocou em condição observada. Se você entende que isso não deve ser considerado, desmarca. É uma opção, Sérgio, mas às vezes a clínica prefere, não gosta de ficar abrindo muitas abas. Então, você reduz o valor daquela aba sem perder o procedimento. Então, esse dente nós vamos fazer depois, ou no final do tratamento a gente faz uma nova avaliação. Você só coloca aquele procedimento em condição observada, ele sai do orçamento, mas ele não sai do odontograma. À direita aqui, pessoal. Isso daqui foi colocado recentemente, porque o que acontece? Foi até um colega de vocês do grupo que me pediu. Quando eu analiso, vamos voltar aqui para os nossos indicadores, tá? Indicadores, por exemplo, vamos pegar o mais fácil aqui, que é por gênero. Quando eu vejo aqui, por exemplo, esse valor aqui de avaliações, como que eu sei que essas avaliações estão... Como que eu consigo fazer para medir as avaliações só desses 11 pacientes aqui? Ou só dos pacientes mais recentes? Porque dessa forma aqui, esse valor pode ser uma avaliação de um paciente que foi cadastrado agora e de um paciente que foi cadastrado há 10 anos atrás. Eu não estou aqui encurtando, vamos dizer, enxugando o número. São todas as avaliações do período. Então, o que eu fiz aqui nas configurações do dashboard? Se eu marcar essa opção aqui, por exemplo, ó, apenas pacientes cadastrados em até, aqui pode ser 10, pode ser 20, pode ser 30 dias antes do orçamento. Significa o seguinte, na hora que eu for analisar aquele orçamento, eu olho o seguinte, esse paciente foi cadastrado recentemente ou é um paciente antigo? Quando eu travo por essa data aqui, eu naturalmente filtro só os pacientes mais novos. Por que isso? Para fazer uma análise dos pacientes que vieram recentemente. Eu não estou desprezando os pacientes antigos, mas eu quero medir o comportamento de aprovação de tratamento, de pagamento, de inadimplência, de todos aqueles números dos pacientes mais novos. Os pacientes mais antigos já são fiéis da clínica, não me dão dor de cabeça, eles vêm fazer os orçamentos e fecham com mais rapidez. Mas e os novos? Como é que a coisa está indo? Então eu consigo fazer esse filtro travando por esse campo. Então, o que ele vai olhar? É um orçamento? É, tá bom. Mas de quando que esse paciente foi cadastrado? Ah, foi cadastrado ano passado, então eu não pego. Digamos que eu quero fazer um negócio mais preciso ainda. Eu quero fazer a coisa na base do conceito de funil. Eu quero pegar só os pacientes que estão na primeira coluna. Então, tem 11 pacientes cadastrados, então eu quero analisar tudo a partir daqueles 11 só, mais ninguém. Então, aqui seria, vamos dizer assim, o filtro mais reduzido que eu teria aqui no personal. Quando eu entrar aqui em indicadores e fizesse, por exemplo, essa análise, o que eu vou estar olhando aqui está totalmente relacionado com esses 11 cadastros aqui. Aí eu não estou mais olhando o lado de fora. Eu estou olhando só para cá. Todos os números passam a estar relacionados. Aí entra o conceito de funil, né? Então, assim, 11 fizeram 11 novos pacientes, 11 tratamentos aprovados, valor, quanto que aprovou. Então, eu estou travando aqui os números, entendeu? Mas essa é a ideia do conceito. Fazer com que eu trave o grupo de pacientes que eu quero estudar. Então, aqui são as configurações. Sim, por exemplo, toda essa parte que eu estou configurando aqui embaixo não afeta todos os relatórios, ela afeta os indicadores. Esse grupo de relatórios aqui, ó, tipo de indicação, gênero, faixa etária, é totalmente afetado pelo que eu configurar aqui embaixo. Vale para os painéis, vale para cá, né, para os gráficos, e vale lá para os indicadores. Bom, os gráficos. O primeiro gráfico, cockpit. Eu criei o cockpit com a ideia de você eleger, por exemplo, 3 números ou 3 indicadores principais da clínica e acompanhar eles diariamente, semanalmente, como você achar melhor. No meu caso aqui está produção, vendas e resultado. Por que o único que tem uma seta é o de vendas? Porque eu só criei meta para vendas, eu não criei meta para os outros. Ok? Então, só vendas é que está com a setinha.
Por que ela está aqui tendendo para o vermelho? Baseado em tudo que eu lancei no ano de 2018, aqui eu tinha colocado 2018, né? A gente está analisando aqui o ano de 2018, tá? Se eu colocar 2020, ele vai analisar 2020. Mas vamos voltar para 2018, que é onde eu tenho mais números. Então vamos lá. Cockpit. Baseado nas metas que eu estabeleci de vendas, aquele 40 mil por mês, eu já deveria ter atingido 120 mil em vendas. Só que eu atingi 55. Então, eu estou abaixo da meta. Olhando aqui o mês de abril, como a gente já entrou em abril, né, ele já está analisando aqui o mês de abril. Eu não tenho nada realizado em abril, então o mês de abril está zero. O dia 1º de abril está zero. Então, até hoje, 1º de abril, eu estou aqui quase indo para o vermelho do meu resultado. Se eu tivesse tido um resultado de vendas melhor, ou claro, né, se eu tivesse com uma... Vamos baixar um pouquinho aqui, ó. Os primeiros 4 meses aqui eu baixei um pouquinho a meta. Vamos baixar tudo, vai. Até que tá bom. Salvei. Vamos voltar aqui para o cockpit. Vejam que a seta subiu um pouquinho. Por quê? Porque agora, como eu fiz uma redução de meta, eu consegui cumprir já mais próximo. A posição da seta é o seguinte, pessoal. A seta, quando você está a 100% da sua meta, a seta está aqui bem no meio do gráfico, a 90 graus. Aqui é 100% da meta. Se você conseguir extrapolar a sua meta, ela vai começar a tender para o lado verde. Tá? Então, esse é, como eu te falei, o cockpit. É aqui que eu vou analisar os números principais. Os outros gráficos são para analisar exatamente... Então, eu estou analisando aqui receitas e despesas, e se eu tivesse uma meta, eu estaria comparando com a linha da meta. E se eu quiser comparar minhas receitas e despesas com 2018 e 2017? Aqui eu posso fazer comparação de 2 anos diferentes. Vamos voltar aqui para receitas e despesas. Então, aqui eu tenho, as barras são 2018, as linhas 2017. Então, eu tenho aqui o comportamento do ano anterior. Veja que, por exemplo, basicamente todo o primeiro semestre, eu em 2017 tive melhor resultado de receita do que em 2018. As barrinhas não alcançam a linha. Entendeu? As despesas, alguns meses eu tive menos despesas, mas na média eu tive um ano de 2017, do ponto de vista de receita, né? Melhor do que 2018. Por exemplo, vendas. Vamos analisar vendas agora. 2018 e 2017. O gráfico de vendas é o que eu tenho mais informações e mais versatilidade. Por exemplo, orçamentos é o azul. Então, quantos orçamentos eu fiz ao longo do mês? Olha que interessante aqui no mês de maio, pessoal. Isso está acontecendo porque nós configuramos que o critério de venda é o pagamento, né? A inclusão dos pagamentos e não a data do orçamento. Como que eu posso ter no mês de maio 35 mil em orçamentos e 61 mil em vendas, em orçamentos aprovados? Porque eu provavelmente tive orçamentos dos meses anteriores que foram fechados em maio. Então isso fez com que essa curva, vamos dizer assim, ficasse desbalanceada, porque se eu tivesse colocado como critério de venda data da aba, aí não tem jeito, ele vai comparar maio com maio. Mas como é meu critério de orçamento aprovado, é quando o paciente pagou, então eu posso ter no determinado mês mais tratamentos vendidos, vamos dizer assim, do que eu conseguir fazer de novos orçamentos. Aí pode, então, acontecer um descompasso dessas barras aqui, de vendas maior do que orçado. Bom, vamos ver maio aqui, né? Então eu vou voltar para a aba do tratamento. Ó, então o critério agora é início do tratamento, não é mais o pagamento, certo? Vamos voltar aqui para vendas. Olha aqui maio. Sumiu aquela barra verde. Aí realmente eu tenho que, na pior das hipóteses, bater o mês, né? Que nem, por exemplo, aqui em agosto, ó, todos os orçamentos foram fechados, então as barras estão iguais.
Se eu fechar 100% dos orçamentos, elas vão iguais. Mas nunca vai acontecer de passar. Não, Maura, aqui não importa se o tratamento foi encerrado. Aqui importa só que ele foi aprovado e, dependendo do critério, né, se houve pagamento. Se você considerar que o critério de venda ele é um critério para o gráfico, aqui, ó, voltando aqui, ó. Inclusão dos pagamentos. Voltei para o critério, tá? Vendas. Agora a minha barra verde subiu. Mas independe de estar encerrado. O que tem que estar é aprovado e, no caso aqui, tem que estar pago. Pelo menos a entrada do tratamento. Aqui, pessoal, tem um recurso interessante no gráfico mensal de vendas. Essa linha que vocês estão vendo aqui é a linha de vendas acumulada, é a curva de crescimento das vendas acumuladas. Ok? Então, o que acontece? Aqui você não tem o número no meio da barra, você tem os números aqui no final. Mas eu tive um determinado momento, eu comecei o ano com as vendas de 2018 pior que 2017, comecei a recuperar, elas chegaram inclusive a igualar em agosto, mas no final do ano, 2018 perdeu um pouco do fôlego e eu terminei 2017 com total em vendas superior a 2018. Isso é interessante para você comparar não só com um ano anterior, né? Mas se eu colocar aqui, por exemplo, na segunda data aqui, deixar em branco, quando eu deixo o ano 2 em branco, eu estou dizendo que eu quero comparar com a meta. Então vamos lá, agora eu vou comparar com a meta. Então tá aqui, ó. Naquela meta que nós estabelecemos, que foi de 20 mil no começo do mês, né, que eu alterei, e depois 40 mil, num determinado momento, a meta ultrapassou o resultado do ano. Então, eu não consegui cumprir a minha meta em 2018. Se a minha meta tivesse sido aquele valor de vendas, eu não teria cumprido ela no final do ano. Claro que isso aqui é interessante para vocês olharem sempre com o ano corrente, né? Então, aqui a gente vai olhar com 2020. Então, 2020, eu estou olhando, ó, eu estou aqui em abril, está parado aqui, certo? Então, agora eu estou olhando, a minha a minha linha verde, ela parou, ela está parada nesse valor. Conforme as vendas forem entrando, ela vai subindo e eu tenho que correr atrás dessa linha amarela, que foi a meta que eu criei. Um recurso interessante que tem no gráfico de vendas é isso aqui, ó, mensal e diário. Tudo bem, então eu tive essas vendas, deixa eu voltar para 2018. Eu só estou usando 2018 porque é um ano que eu tenho mais números, tá, pessoal? Vamos voltar aqui para vendas. Como que foi o comportamento de vendas durante o mês de janeiro? Se eu trocar aqui em cima para diário, ó, agora eu estou vendo um gráfico de 1 a 31 e eu estou vendo todos os dias em que houve orçamento e fechamento. Então agora eu estou vendo o comportamento do mês. E aqui nas setinhas laterais, eu estou olhando o mês de fevereiro, mês de março e por aí vai. Então, de repente, você descobre que um determinado mês foi muito ruim, aí você explode o gráfico diário dele e pega lá, por exemplo, 2 ou uma semana inteira do mês com vendas baixas. O que aconteceu naquele mês? Bom, de repente você viajou. E aí você descobre que se você não estiver na clínica produzindo ou vendendo, o resultado da clínica cai muito. É algo que você vai conseguir descobrir através desse gráfico. Então, eu estou, digamos assim, explodindo a informação mensal numa informação diária. Por enquanto, pessoal, isso só tem no gráfico de vendas, tá? Gráfico de produção. Azul, procedimentos realizados. Vermelho, procedimentos não realizados. Então, é acompanhar aqui a produtividade da clínica, dos trabalhos entregues. A taxa de conversão. Olha aqui, como eu falei, a questão maluca da taxa de conversão, quando a gente considera o critério de vendas como pagamento. Se eu pegar o mês de maio, eu tive uma taxa de conversão de 175%. Como é que pode isso? Pode porque eu tive muito mais tratamentos fechados do que orçamentos. Então isso vai acontecer, tá, pessoal? E aqui eu pensei em uma forma matemática de resolver isso, não encontrei.
Porque eu tenho que comparar, eu não posso comparar com orçamentos antigos, eu só posso comparar com o que acontece em maio. Então, o que acontece em maio é número X de orçamentos realizados, número Y de vendas. E aí acaba dando um valor acima de 100%. Por exemplo, vamos pensar nesses números com números reais. Em setembro, baixíssimo índice de taxa de conversão. Essas vendas podem se refletir em dezembro aqui. Tá? Então, eu fiz orçamentos, mas não fechou. Bom, em dezembro, estourou a boca do balão. Muita gente fechou. Isso acontece, tá? Se vocês depois colocarem isso no Easy de vocês, vocês vão notar que no momento em que vocês usam o critério de venda como um critério de fechamento de negócio, vocês vão perceber que isso acontece realmente. Que mais aqui de gráficos, pessoal? Bom, aqui em cima, né? Unidade, cirurgião, até tabela, né? Particular e convênio aqui. Tabela não, analisar particular separado de convênio. Então aqui eu tenho uma versatilidade maior dos números. Eu esqueci um negócio muito importante aqui de mostrar para vocês, ó. A especialidade. Vamos voltar aqui para 2018. Eu olho aqui no dashboard, vamos primeiro no dashboard. Eu olho aqui o ticket médio. Isso é uma coisa que eu brigo até com consultores, tá? Mas aí é opinião. Quando eu olho aqui o ticket médio, bom, o ticket médio, a conta que eu pelo menos faço aqui é, como eu disse antes, né? O total de tratamentos aprovados, vendidos, dividido pelo número de pacientes que compraram. Não o número de tratamentos, o número de pacientes. Então, eu consigo analisar o ticket médio geral da minha clínica. Agora, se você é uma clínica de multiespecialidades e você faz, por exemplo, muita profilaxia, que são procedimentos de menor valor, é lógico que isso vai derrubar o seu ticket médio. Porque você pode ter lá coroas de 2, 3, 5 mil reais, implantes de 3 mil reais, mas aí você coloca no mesmo bolo de um monte de consulta, um monte de restauração de uma face, um monte de restauração, de profilaxias. São procedimentos de valores completamente desconexos. Isso vai afetar o ticket médio geral. Então, às vezes, você analisar o ticket médio geral, não sei se quer dizer muita coisa. Eu prefiro entrar aqui em indicadores, a versão antiga não, a versão oficial, né? Vou colocar aqui em especialidade. Qual que é a ideia aqui? Vocês veem que o layout é um pouquinho diferente? A ideia, pessoal, é que eu consiga analisar o meu ticket médio por especialidade. Assim, eu estou cumprindo um ticket médio dentro da minha expectativa, mas estudando a prótese separadamente da prevenção, da ortodontia, da radiologia. Porque se eu tiro muita radiografia na clínica, como é que fica, né? Então, esses 50 reais de radiografia vão realmente derrubar o ticket médio geral. Então, nesse painel aqui de análise por especialidade, você consegue fazer uma análise por especialidade. Então, assim, como que eu estou, sob o ponto de vista de ticket médio, em cada especialidade? Eu acho isso mais produtivo por isso aqui, ó, análise geral, simplesmente análise de ticket médio geral. Mas ficam as duas opções. Taxa de conversão é fechamento de negócio. É o que eu falei sobre orçamentos realizados versus orçamentos aprovados. Bom, pessoal, eu imaginei que a gente ia conseguir falar um pouco mais hoje, mas vai ficar muito... Eu acho que fica até um pouco cansativa a live. A gente vai marcar uma segunda data para falar de filtro de paciente. Isso aqui deve demorar, gente, pelo menos mais 1 hora para falar desse item aqui. Tá? Ah, cores da agenda é aqui, ó. A Eneida perguntou, ó, configurações, configurar cor da agenda. Uma das vantagens de configurar a cor por aqui, pessoal, é que eu consigo colocar a cor que eu quiser. Por exemplo, eu vou usar aqui vamos pegar aqui o chegou. Eu criei uma cor no meu Easy para o paciente que chegou. Eu não quero aquele amarelo padrão do Easy. Eu posso vir aqui no Excel, usar aqui o recurso, né, das 16 milhões de cores e fazer isso aqui, ó. Eu quero usar esse tom aqui de cor para o chegou. Então, eu mudei a cor no Excel, tá? E aí eu exporto. E quando eu exporto,
ela vai para o EasyDental. Deixa eu pegar aqui na minha agenda, pegar um paciente aqui, ó, eu vou mudar a cor dele para o Chegou. Ó, essa cor não existe no EasyDental. Só consegui transportar essa cor para cá, porque o Excel me permite trabalhar com 16 milhões de cores. Aí vocês podem usar, vocês têm uma gama de cor muito maior aqui do que se vocês estivessem diretamente no EasyDental. Pessoal, eu pretendo fazer outras lives, tá? E aí as próximas lives serão, a gente vai falar sobre filtro de pacientes, montar relatórios, fazer relatórios na mão, tá? Criar relatórios novos, a gente fala bastante disso. Nós vamos fazer também sobre o Personal Zap, a ferramenta lá de WhatsApp. Tem bastante recurso lá que às vezes o pessoal não está sabendo utilizar. E aí eu vou entrar também com as outras ferramentas que eu divulgo, mas não muito, mas acho bom vocês saberem da existência, que são ferramentas de planejamento, que é o Personal Plan, a ferramenta para fazer relatório de comissionamento com desconto de prótese, desconto de laboratório, desconto de imposto, desconto de taxa de cartão. Então tem uma série de produtinhos aí que eu desenvolvi que eu vou estar apresentando para vocês. Obrigado a todos. Espero que tenha ajudado aí, que vocês consigam, e quem já tem o Personal Zap, já consiga tirar mais proveito dele. A troca de versão eu vou segurar mais um pouquinho, porque tem esses errinhos que eu preciso corrigir. Então a troca de versão eu vou segurar mais um pouquinho. Mas em uma semana no máximo, aí 2 semanas, vocês vão estar já com a versão 13.0 do Personal Zap disponível. Quem não tem ela ainda pode baixar. Eu vou colocar pelo menos o link aqui no bate-papo, pessoal. Quem não dispõe da Personal Easy hoje, não a versão 13, tá? A versão... Ó, eu coloquei no bate-papo. Opa, peraí que eu mandei privado. Ó, eu coloquei no bate-papo. Esse é o link para download da planilha Personal Easy. Quem não tem, é só baixar. Ela entra automaticamente em modo demonstrativo por 30 dias. Aí eu passo valores, aí vocês me chamam no WhatsApp, eu passo valores para vocês, para quem tiver interesse. Boa noite, pessoal. Mais uma vez, obrigado. Até a próxima.